A paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas para vocês. Gente, eu sei que eu fiquei sumida aqui no canal esses dias, mas como eu sempre falo para vocês, nós temos uma vida por trás aqui do canal. Nós temos que trabalhar, pagar contas e tudo. E se eu não me engano, o último vídeo que eu postei aqui no canal faz uns 5 dias, né? Que foi a despedida do pai do Isaac para ir para Bahia. E lá eu respondi já algumas perguntas relacionadas sobre ele, tá bom? Que ele permitiu eu estar respondendo. Então, como fecha ciclos, ele foi para Bahia. E então eu respondi algumas perguntas sobre ele lá no vídeo, no último vídeo aqui do canal, que foi o pai do Isaac foi para Bahia, tá bom? Então vai lá e vê as respostas das perguntas, porque eu não vou mais falar sobre esse assunto, tá bom? E assim, gente, nesse vídeo de hoje eu vou estar respondendo para vocês perguntas que fazem para mim no Instagram. Eu separei 10 perguntas para estar voltando aqui, né? Uma maior cara de taxa aqui no canal. Então eu peço para vocês se inscreverem aqui, deixar o like e curtida, tá bom? Lembrando que o meu canal aqui é o mais natural possível em relação de organização e tudo. Então, não tenho assessoria, não tenho base de marketing de publicidade, porém eu sempre vou avisando vocês os últimos vídeos que deixa no ar, que se você não assistiu, você pode assistir e ver o que nós estamos falando, tá bom? Então, gente, peço para vocês se inscreverem aqui, deixar o like, curtir, compartilhar. Você que não me segue no Instagram, eu deixo aqui sempre no vídeo o nome do meu Instagram, o nome do Facebook. Eu tenho também o TikTok, mas ainda não voltei a postar coisa lá. E quando eu voltar a postar, eu aviso vocês aqui, tá bom? Então, ó, separei aqui 10 perguntas que vamos começar agora. As perguntas que vocês sempre me fazem. Vem comigo. Mais pergunta de casais, né? O Fran não tá aqui porque ele foi resolver uma coisa, né? Uma surpresa que possivelmente, se dá certo, vai no próximo vídeo depois desse aqui. Então não perca, tá bom, gente? Não perca, porque é uma novidade de volta aí. E vocês vão ver como que é a volta dele, se tá legal ou não. Então vai ser muito legal, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Qual a idade de vocês? Gente, eu vou fazer 32 anos, dia 9 de outubro agora. Falta praticamente 3 dias, né? Hoje é dia 6, falta 3 dias. E o Fran fez 26 anos dia... Gente, eu esqueci. Dia 24 de agosto, tá? Eu confundo porque a minha sobrinha Isadora faz dia 26 de agosto. Então eu confundo um pouco. Mas o Fran fez 26 anos dia 24 de agosto, tá bom? 2. Como vocês se verem daqui 10 anos? Então, gente, o Fran ia gravar comigo esse vídeo, só que como houve algo inesperado, ele teve que sair. Essa aqui, um dia ainda eu vou responder com ele, mas eu vou falar de mim, tá bom? Daqui 10 anos eu vejo muitas dívidas pagas. O Isaac já vai estar com 16 anos de idade. E eu vou estar curtindo bastante em relação da obra de Deus, em relação da vida, porque o filho já vai estar maiorzinho, então vai ficar mais tranquilo pra mim e pro Fran, a gente curtir o que nós não curte agora, tá, gente? Porque às vezes olham assim e falam, mas estão vivendo do bom e do melhor. Não, gente, a gente faz a vida igual todo mundo, tá? O Fran trabalha um dia sim, um dia não, fazendo lance de FT de segurança, e nós trabalhamos com encomendas, então nós sempre corremos e tudo, tá bom? O meu salário aqui no YouTube, aqui, como muitas pessoas perguntam, eu creio que até daqui 10 anos eu vou estar recebendo um salário legal, mas atualmente, gente, eu não gravo com a base de salário, tá? Eu tenho sim ajuda de custo, mas como o dólar sobe e desce, então eu não sei o valor assim, por causa que o meu canal não é muito grande, tá bom? E também o YouTube não divulga muitos vídeos, então eu nem sei quanto que tá agora, eu só espero chegar a mensagem lá tipo, eles mandam uma mensagem falando assim, ó, você alcançou o seu limite, aí tira, tá bom? Porque atualmente também eu não levo o YouTube como uma renda de trabalho sempre, né? Trabalho por fora também, tá bom? Então eu creio que daqui 10 anos muitas dívidas vão ter pago, né? Que igual a nossa televisão que nós paga, a geladeira que nós paga ainda, o apartamento que vai ser muitos anos ainda, muitas coisas, tá, gente? Então
tem ainda muitas pendências. Então, creio que daqui 10 anos essas pendências já vai acabar. A televisão, que é o valor mais alto que a gente está pagando no momento, em março termina, aí nós vamos começar a pagar outras contas. E as contas são mais relacionadas a mim, porque quando eu vim pro apartamento aqui, era vazio o apartamento, era cru o apartamento. E eu tive que me colocar em dívida para comprar móveis, que eu não tinha móveis, pedreiro, piso, tudo. Né? Então eu creio que daqui 10 anos eu já vou ter uma base erguida melhor. E o Fran também, porque somos casados, o que um conquista, o outro também conquista, porque estamos juntos, né? Vamos lá agora. 3. Quando vem o baby? Gente, como vocês sabem, eu já coloquei aqui no canal que eu não tomo nenhum tipo de fórmula de anticoncepcional, remédio, nem nada. O que eu faço, eu já coloquei até um vídeo aqui. Eu vou tentar colocar pelo notebook os quadradinhos aqui, pra vocês verem o vídeo qualquer pra vocês irem no canal. O que eu faço justamente é a tabela, conhecida como tabela chinesa, mas eu conheço muito o meu organismo, tá? Então, assim, acabou um ciclo. Quando eu falo, um ciclo inicia na menstruação. Quando passa a fase da menstruação, após 7 dias, é possivelmente o seu dia de ovulação para quem tem o ciclo de 26 a 28, porque possa ser que a ovulação antecede ou seja tardia, tá? Então, esses são os segmentos que eu sigo. Então, quando fala pra mim, quando vem o baby, eu falo assim, como Ana disse, né? O Senhor cerrou a minha madre, ou seja, tá no tempo de Deus. Eu não tomo remédio nem nada, então Deus sabe tudo. Se bem que eu faço a tabelinha para ter uma organização melhor. Não que Deus vai fazer quando eu quero, não. É uma organização melhor em questão do meu corpo, porque, gente, eu quando ganhei o Isaac, eu ganhei 32 quilos. E aí teve a pandemia, teve um monte de coisa. Só sei que ansiedade, um monte de coisa me levou para 126 quilos. E então, aí eu voltei a trabalhar e tudo. Então eu resolvi retomar o meu peso novamente. Então, por mais que vocês verem eu fazendo vídeo de comendo, tudo aqui, mas não é todos os dias. Eu sigo uma reeducação alimentar e tudo, porque eu retenho líquido. Então, tipo, pra mim pensar em ter filho, eu quero estar com um peso bem menor, porque eu sei que eu vou engordar, tá? Então, quando falam pra mim, quando vem o baby, eu não sei. Mas os meus planos com o Fran a partir de dezembro a gente começar a correr atrás disso, né? Porque eu já tô com 32 anos de idade e sabe que a mulher tem uma limitação. Pra Deus não é impossível, mas a partir de dezembro, tá? Eu vou pensar mais isso a partir de dezembro, porque fica mais fácil também pra gente se dar uma respirada. Porque criança gasta, né? Então, um baby tá programado aí lá em dezembro pra frente, correr atrás dos exames, ver com a nutricionista se eu tenho que perder mais peso, porque eu tenho muito medo de ter filho com um peso maior do que o normal e acontecer alguma coisa comigo, porque eu já tenho o Isaac que depende de mim, e eu sofri muito além da gestação, na cesárea e no pós-parto. Então minha cesárea abriu 3 vezes, então eu tenho um pouco de medo. Então hoje, se eu vim engravidar, vai fazer 6 anos, porque dia 30 de outubro agora o Isaac faz 6 anos que eu passei por uma cesárea. Então o organismo já tá estabelecido e tudo para ter uma nova gestação, né? Mas atualmente eu quero perder mais peso para pensar em ter filho. Então lá para dezembro. E eu não vou falar agora aqui, né? Mas nós já temos nome, tá? Será planejado, sim. A partir de dezembro eu já vou esse mês agora começar a tomar o ácido fólico, tomar a vitamina Lavitan, que tem ferro, tudo para o organismo ser tratado antes da gravidez, porque vai ser planejado, né? Quando fala planejado, não é que você vai mandar em Deus, mas já está pronto, sabendo que o seu organismo está bem para receber uma gravidez, porque não é fácil, né? Só quem, igual eu, quando eu engravidei do Isaac, foi uma gravidez de susto, né? Eu não sabia que estava grávida nem nada. Então, quem passa uma gravidez sem esperar uma gravidez, é mais forte o baque, porque tá perdido no caminho. Agora, quando você se prepara nos exames, se prepara em toda a base para vir a chegada de um bebê, você está preparado tanto com seu útero pronto, ácido fólico legal, porque os 3 primeiros meses é muito importante a criança ter no próprio organismo da mãe, no qual será absorvido para a criança ácido fólico, sustato ferroso, que é ferro. Então, eu quero passar por esse tratamento tudo, tá? Não minto, eu já estou em tratamento em relação de ácido fólico, alimentação, bebendo muita água.
monitorando os dias do meu ciclo, observando tudo, para que em dezembro eu venha estar pronta para essa parte, pensar mais em gerar, não fazer a tabelinha, mas sim seguir o ciclo conforme viu o ciclo. E se vir neném, veio neném, porque eu já estava pronta para isso, tá? Então quando falo de neném aqui, eu procuro explicar bem, né? Porque tem que explicar. Então vamos lá. 4. Vocês têm carro? Sim, gente, nosso carro tá no conserto. É difícil porque a gente já postou aqui no canal, a gente ficou poucos dias com ele, a gente comprou o carro para trabalho, não foi para passear nem lá, então é um Fiesta 98. Inclusive o Fran foi resolver em questão parte disso, que só falta as velas do carro para ele estar pronto. Esse seria a surpresa que eu ia fazer no vídeo de amanhã, mas dando tudo certo, amanhã nós vamos estar já saindo para resolver o problema com ele, para testar o carro e para vocês também verem aqui no canal como ele é, para quem ainda não viu. Mas já tem aqui no canal vídeo mostrando ele, né? Ele é antigo, mas no momento para quem tá no sufoco, antigo ou não, já ajuda muito, porque onde nós moramos não tem tanta acessibilidade de carro, né? Vamos lá, 5. Quanto tempo vocês estão juntos? Gente, a minha história, a história do Fran, foi rápida, né? Por quê? Eu já vinha 5 anos sozinha. Porque o meu casamento, gente, em si, ele durou 3 meses, 4 meses. Quando eu tava grávida do Isaac, eu vim embora pra São Mateus, São Paulo, pra cuidar da minha gravidez e tudo. Então, eu e o pai do Isaac só se via no final de semana, quando dava. Então, isso também afundou muito em relação de que não tava legal, não, né? Quando eu falo legal, é coisas particulares que eu não quero citar aqui. E quando ele foi embora de casa, foi em 2019, 21 de março de 2019. Então, fazia 3, 4 anos que eu já estava sozinha. E Deus usou até pessoas aqui do canal, né? Uma irmã mandou uma mensagem pra mim no comentário do vídeo e falou assim: olha, irmã, eu não te conheço a não ser no YouTube. Só que o Senhor manda dizer pra você que ele vai fazer uma história na sua vida que vai ser rápido. Deus vai colocar alguém na sua vida e vai ser rápido. E realmente, eu já testemunhei aqui pra vocês como eu conheci o Fran e tudo nos vídeos. Foi rápido. Nós fizemos cuidador de idoso, começamos a trabalhar junto. Logo eu conheci a mãe do Fran, eles conheceram a minha família. E assim, nós começamos a namorar dia 24 de março de 2022. E no dia 8 de novembro de 2022 nós já casamos. Por quê? Porque, gente, o Fran trabalhava e eu também trabalhava. O Fran começou a trabalhar numa padaria e aqui tinha mais acessibilidade de ônibus pra ele. E eu trabalhava como cuidadora de idoso e ficava 24 horas, 72 horas no serviço. Então, nós não se via muito. E então, nesse percurso de março até novembro, a gente foi conversando muito. A gente não teve noivado, a gente não teve aquela coisa assim, a gente curtiu pra gente namoro. Minha mãe sabia, meu pai sabia, o pai e a mãe do Fran sabia, o meu cunhado sabia, minha família em si sabia. Só que eu nunca fui de trazer pra dentro. Não, nós vivíamos nossa vida. Porque na história da minha separação, eu aprendi muito. Peraí, gente. Tá tocando aqui, peraí. Na história da minha separação, eu aprendi muito que a gente, às vezes, tem muitas pessoas à nossa volta, mas com poucos nós devemos contar. Porque cada pessoa tem uma ideia, cada pessoa tem uma visão. E assim eu fiquei com o Fran, né? E também em relação da separação, né? A gente, eu e o pai do Isaac, nós já tínhamos se separado tudo, conversaram tudo certinho, mas tinha ainda problemas que nós resolvemos agora na despedida dele pra Bahia, que foi em relação do apartamento, para comprovar realmente que eu tô pagando as coisas do apartamento e tudo. Então nós fomos no cartório, fizemos uma carta, tudo arrumadinho, tudo. Então sempre foi meio cauteloso, né? Mas eu e o Fran, nós estamos juntos em questão de história, namoro até casamento, desde 24 de março de 2022, casamos no dia 8 de novembro de 2022, tá bom? Agora, dia 8 de novembro agora de 2023, nós vamos fazer 1 ano de casado. E não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil porque eu vim de traumas. Tenho um filho, tenho uma mente mais formada de ter que trabalhar sozinha, lutar sozinha. No período da minha separação aprendi muito, porque eu via pessoas me xingando de preguiçosa, eu via pessoas falando que
eu ficava nas costas da minha mãe e do meu pai, e um monte de coisa, e eu sempre trabalhando, e só minha mãe e meu pai vendo ali o tanto do meu ralo, do meu esforço. Nessa parte eu tenho que louvar Deus pelo meu pai e minha mãe, que eles viam que eu não tava nem aí com o que o povo falava de mim, eu tava ali trabalhando, cuidando do meu filho. E surpreendeu muitas pessoas quando eu falei assim, ó, eu vou casar, porque muitas pessoas nem sabiam que eu tava me relacionando com o Fran e tudo. E eu falei, ó, vou casar, casei, e até hoje nós temos bancado a nossa casa, a nossa família e tudo. Então é uma coisa meio precavida em relação à minha vida com o Fran, né? Mas nós vamos fazer um ano. E teve diversidade, por quê? Deus me deu uma oportunidade, porque, tipo assim, eu recebi o que não fizeram comigo. Porque o Fran, por mais que ele tinha experiência de namoro e tudo, mas era namoro que não dava certo, só era tipo ficar e tudo. Só que eu praticamente fui uma pessoa que nós dois apostou. Nós dois apostou em confiar no que Deus tinha falado comigo e no que ele sentia, no que Deus ia fazer. E estamos juntos até hoje. E quando nós passa por situação, eu não é passando a mão na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito fácil em lidar. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu lato, sabe? Eu falo, 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 mas no meu coração eu sou boa pessoa. Então, quando vem isso, ele escuta eu falar, depois eu vou lá, falo com ele e vice-versa. E a gente sempre foca no que Deus falou com a gente. Quando vem processo de separação, quando vem processo que todo mundo passa, processo de desistir, processo de só um tá lutando e o outro não, a gente senta, conversa e pensa. Nós não vamos trazer problemas que passamos no passado para nossa vida. Nós temos que seguir em frente. E é isso que a gente faz, né? Então, estamos um ano junto. E falar para vocês também, gente, não é fácil. Para quem é solteiro, para quem é casado, sabe o que eu tô falando, não é fácil. Pessoas, quando a gente casa, são pessoas diferentes no nosso convívio. Por exemplo, eu tenho uma criação, o Fran tem outra criação, então nós temos que sentar, conversar e tudo, né? Mas graças a Deus estamos um ano, já falo um ano casadas e tudo, tá bom? Então por isso que lá pra dezembro nós vamos pensar na possível gestação e tudo, porque a gente precisa, né? Tanto porque vou fazer 32 anos, o Isaac já vai fazer 6 anos, e eu não quero ter aquela diferença de idade de irmãos do Isaac 20 anos e o outro 5 anos, né? Eu quero que os dois cresçam junto, que ainda dá tempo, né? Vamos lá. 6. Vocês já brigaram sério? Igual eu falei aqui, ó, nessa resposta já tô respondendo a 6. Sim, gente, qual é o casal que não briga sério? Como eu falei pra vocês, eu venho de dores, de sofrimentos, então eu entendo muito mais a vida do que o Fran. Até mesmo porque eu tenho 32 anos e ele tem 26, né? Só o que acontece, eu sempre fui uma pessoa pacífica. Igual eu falo, até o pai do Isaac já falou isso, que o casamento não deu certo porque ele não valoriza o casamento. Ele já falou sobre isso. E eu sou um tipo de pessoa muito flexível. Para chegar ao ponto de eu sair do meu temperamento, é porque a pessoa acabou mesmo comigo, jogando eu lá embaixo no chão e eu preciso me defender. Porque tem gente que acha que porque nós é crente, nós tem que ser besta, nós tem que ser humilhado, tem que ser escorrachado, né? E não é assim. Né? Eu vivi situações que eu vi pessoa da minha família, não vou falar quem foi aqui, mas da minha família, doeu muito, fechar a porta no rosto do Isaac e ele engatinhando, né? E fechou a porta e tudo. E eu vou ser realista. Eu, como mãe, eu tive a defesa. E uma coisa que eu falo bem claro: as pessoas não vão olhar o que fizeram pra você. As pessoas vão olhar como você se defendeu e vai jogar a culpa em você, que você foi o responsável da história. E no casamento, eu sou assim. Eu não sou uma pessoa de me estressar. Eu sou uma pessoa de resolver o problema. Aí nós tivemos sim brigas sérias. Inclusive uma das brigas foi em relação do carro. Eu não minto pra vocês. Eu pensava assim, tipo, no lugar de comprar um carro mais antigo, vamos guardar dinheiro e comprar um carro pela concessionária. Melhorzinho em tudo. Só que depois eu sentei, conversei com ele e tudo. Eu não cobro muito do Fran, por quê? Porque eu venho de uma história de sofrimento, ele vem de outra história que ele não teve ainda um relacionamento. Então, seria muita hipocrisia minha eu cobrar dele uma coisa que eu vivi, uma coisa que eu sei como que é. Então, no lugar de eu cobrar, eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e tento dar uma situação para ele não quebrar a cara igual eu quebrei.
Então, nessa parte, graças a Deus, a gente sempre senta e conversa. Mas já tivemos, sim, briga sério. Às vezes as pessoas olham nós por fora e falam assim, eu queria ser exemplo, eu queria ser como vocês. O casamento de vocês é perfeito. Não é perfeito, queridos. Ninguém vive uma perfeição quando mora os dois juntos, porque só os dois sabem o que passa dentro de casa. Então, falar pra você solteira, pra você solteiro que tá aqui, mostre pro seu companheiro que você é falho, você erra, você tudo, porque uma base que tem que ter no casamento é a verdade. Casamento que é construído por mentiras, na hora que um dos dois souber, vai demolir tudo. Pode não ter havido traição, pode não ter dinheiro, pode não ter nada, mas mentir num relacionamento nunca é bom. E o nosso comportamento fala muito sobre isso. Nós temos que mostrar quem somos. Então, quando eu me relacionei com o Fran, quando eu comecei a namorar com ele, eu falei pra ele quem eu era. Eu falei pra ele todos os meus problemas. Eu falei pra ele que a minha família não é perfeita. Eu falei pra ele que a família dele também não é perfeita. Então eu coloquei na mesa pra ele todos os problemas. Por quê? Porque quer casar? Casa sabendo que você não vai casar só com a pessoa que você casou. Você vai casar com a família da pessoa. Você vai casar com tudo em relação a isso. E eu sentei com ele, conversei. E eu falei, eu sou uma pessoa que se você ser boa pessoa comigo, você nunca vai ver um grito meu, você nunca vai ver um não, sempre vai te ajudar e tudo, porque eu sempre fui uma pessoa prestativa. Mas tem pessoas que, infelizmente, não sabem aproveitar as oportunidades, né? Mas, graças a Deus, todas as nossas brigas, que não é brigas, eu levo mais pra conversa, orientar e tudo, a gente sai bem, conversa. E depois também eu até pego ele assim, abraço ele e faço uma oração. Porque as pessoas podem julgar o que for, mas a sua realidade a sua casa é o seu templo. Então a gente temos que trazer a paz pro nosso templo, né? E não é legal você ficar brigado com a pessoa que está ao seu lado. Não é legal, não é muito bom, né? Vamos lá. O seu esposo também prega? 7. O seu esposo também prega? Gente, o Fran, ele não prega, só que ele lê a Bíblia. Só que o chamado mais do Fran é sonoplastia. Ele ama mexer em som, mexer em bases de elétricos, de som. E cada um tem um dom e tá tudo bem por isso, né? Eu sempre entendi isso, que casamento não é um ministério, como a igreja fala, como o povo fala. Casamento é algo que você atribui para o seu ministério. Porque Paulo ele vai falar assim, o solteiro cuida das coisas do Senhor. E o casado cuida das coisas primeiro da casa, para alegrar o seu cônjuge, para depois então cuidar das coisas do Senhor. E isso não tá falando que o casado, depois que casa, para a obra. Pelo contrário, a sua casa é a obra, porque se você não criar seu filho para a sociedade, se você não criar seu espaço com seus filhos, o teu esposo, tua esposa, não adianta você pregar na igreja, sendo que a sua casa está demolida, né? Então, eu sempre levei nessa base, não cobrar chamada de ninguém. O meu chamado sei qual que é. Deus já me chamou desde os 15 anos de idade para fazer missões, para ajudar as pessoas, interpretação de sonhos, orar pelas pessoas, viver uma vida em propósito. O Fran, ele lê a Bíblia. O Fran, ele participa do que eu falo pra ele, as coisas de Deus. Eu falo assim, escuta o que Deus falou pra mim assim, assim, assim. E acontece, 2, 3 dias, o que Deus falou pra mim vai lá e acontece. E ele fica, meu Deus, Deus falou. Mas cada pessoa tem um jeito, né? Igual eu falei pra ele no início do nosso namoro. Eu falei assim, olha, não adianta esconder a verdade. Porque quando o homem e a mulher têm sinceridade com Deus, Deus não engana ninguém. E já aconteceu de eu bater o olho na pessoa e o Senhor falar comigo, tá assim, 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 assim. Não é crescendo, mas tem pessoas que têm esse dom. Você sente quando tem alguma coisa errada e quando não tem. E não é nem sonho em visão. Deus mostra pra você aos claros e fala com você. E o Fran fica super, né? Nossa, realmente, isso é verdade, isso aconteceu. Então cada pessoa tem um dom. Ele não prega, mas ele vive o propósito que diz a Bíblia em relação do homem bom, do homem pacífico. Eu não minto, às vezes tem tanto problema que eu me tremo toda. Vem crise de ansiedade, não em relação de ansiedade, mas sim de estresse, porque, queira ou não, só quem é mulher cabeça, porque por aí tem muitas mulheres desleixadas, né? Mas quem é mulher cabeça sabe o quanto que é ter uma casa, ter um esposo, ter um filho, uma filha, cuidar da casa, cuidar do esposo, roupa lavada, passada, cozinhar, fazer um monte de coisa.
Só Deus sabe. E ainda tem que pregar, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Só Deus sabe como que fica a nossa mente, né? Então, quando vem aquele destaque em mim de estresse, que eu começo a me tremer, começa minha cabeça a doer, a melhor coisa que ele faz, ele não fala nada. Ele só me abraça e já passa. Por quê? Porque é isso que tem que ser, um saber a dor do outro. E aí eu falo pra você aqui, casado, casada, não esconde nada do seu cônjuge. Porque quando vir saber a verdade, eles vão se sentir com um ar de traição. Foi traída. A pessoa do meu lado, eu não sabia o que estava acontecendo isso, e pessoas de fora tudo sabendo, né? Então, é uma dica pra vocês também, tá bom? Viva o chamado de cada um. Por mais que vocês vivam na mesma casa, mas não cobre, porque Deus chamou cada um de um jeito, tá bom? Vamos lá, o 8. Gente, eu não vou nem editar esse vídeo, vai direto. 8. Vocês trabalham com outras plataformas? Gente, eu trabalhava com Kawaii, que chama, né? Só que, assim, eu sou um tipo de pessoa que, como eu falo pra vocês, eu trabalho com encomendas, a gente vai pra rua vender brigadeiro, a gente não para. É brigadeiro, às vezes é bolo no pote, o Fran fazendo bico, às vezes o pessoal do prédio chama o Fran pra montar armário, montar esses negócios. Então a gente tá correndo pro nosso futuro. A gente não para. Ai, caiu aqui, peraí. A gente não para. E eu tava gravando pro Kawaii e, tipo, gente, 3 horas da manhã o Kawaii pra gravar. E eu comecei a perceber que tava um ciclo, que eu tava mais gravando o Kawaii do que lendo a Bíblia. Mais gravando o Kawaii do que dando atenção pro meu filho, pro meu esposo, pra minha casa. Eu falei, o quê? Tranquei o Kawaii. Eu tenho um Kawaii lá, de dublagem. Mas eu não... Quando eu percebo que as redes sociais tá tirando o meu centro de ser quem eu sou e lidar com a sociedade, gente, eu dou uma cortada. Então, quando eu sumo aqui do canal aqui, é porque eu percebo que tá muito além do que eu posso levar e eu não vou ficar levando muita coisa, não. Porque tem gente que prefere estar ganhando dinheiro com um lado da tecnologia aqui no YouTube do que viver. E eu não sou assim. O YouTube dá dinheiro pra quem é canal grande, mas pra quem é pequeno igual o nosso canal, que por mais que tem 7, 8, 10 mil inscritos, mas as visualizações é baixo, o YouTube não paga todo mês. Então eu tenho que fazer minha rotina, né? Então assim, o meu Kawaii tá trancado, o meu TikTok também tá trancado. Às vezes posto no Instagram, trabalho mais com o Facebook e com o YouTube, porque é a base onde eu gosto de lidar, conversar com as pessoas, tá bom? E no meu Instagram eu respondo tudo sobre sonhos lá. Então vai no meu Instagram, você que tem sonho e tudo, que vai chegar a sua hora de ser respondido, tá bom? 9. Qual é a comida que vocês mais gostam? Gente, o Fernando não tá aqui pra responder qual é a comida que ele mais gosta. Mas de olhar, assim, ele gosta de comer qualquer coisa. Se bem que ele não come fígado, ele é chato de comer fígado, pé de galinha ele não come. E são coisas que eu gosto. Eu gosto de fígado, gosto de pé de galinha. Eu sei que vão me julgar, mas um pé de galinha temperado com bastante coentro e molho e caldo, coloca ali, faz uma polenta. Meu Deus! Mas cada pessoa tem um gosto, né? Vamos lá, gente. E a 10, vocês se dão bem? Gente, nós se damos bem nos conformes. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que é a verdade, tá? Tô vendo aqui se ele liga aqui, porque ele foi comprar um jogo de vela, que é a última coisa do carro ficar bom. Casamento não é um amor fraternal igual de mãe e pai, tá? Eu sei que tem pais que não são bons, mas geralmente você encontra mais maternidade da mãe, o amor de zelo, do que muitos pais por aí. Eu não posso dizer isso. O meu pai, ele sempre foi um pai presente em relação de trabalho, né? Ele trabalhava para manter a casa, como diz a Bíblia e tudo. E eu não cobro disso dele, porque se ele não trabalhasse, não tinha como manter a casa, porque a minha mãe deixou de trabalhar para cuidar de mim e dos meus outros 2 irmãos. Então, nós não teve uma vida de rico, mas nós sabe pôr limites de respeito em pessoas. E assim, quando você erra, seu pai e sua mãe, mesmo que eles sabem que você está errado, ele vai estender a mão para vocês, ele vai ajudar. Mentiroso é o filho e a filha que fala assim: meu pai e minha mãe nunca me ajudou. Mentira, porque quando você era criança, eu era criança, todos eles sempre nos ajudou, tá bom? Só que o amor de casamento é diferente do amor de mãe e pai. Porque é uma outra pessoa que foi criada também com o mesmo amor que a mãe e o pai dele, ou a mãe e o pai dela criou ela. Então ela sabe que sempre os pais serão refúgio para eles. E quando a gente
casa, a gente tem que entender que o amor do casamento é um amor por escolha, entendeu? Eu posso fazer isso, mas eu casei, eu vou ver se é legal para os dois. Tipo, não é um amor egoísta, como você solteiro, porque às vezes tem filho que não honra pai e mãe, tem filho que erra, faz um monte de coisa e depois coloca os pais como os culpados, e não é. Foi o filho que errou, foi a filha que errou, e não foi os pais. Não, então eu não levo muito isso, foi a criação do pai e da mãe. Não, o pai e a mãe sempre criou do melhor. Porque tem tantas pessoas também que não teve um pai ou uma mãe boa e hoje em dia são exemplo para os filhos. E o amor do casamento não é assim. O amor do casamento é, se eu quero bem para alguém, eu chamo atenção. Por quê? Porque se eu estou chamando a sua atenção, é porque eu quero o seu bem. Amigo verdadeiro não é aquele amigo que concorda com o seu erro. Amigo verdadeiro é aquele que confronta o que você faz de errado para você ser uma pessoa melhor. Infelizmente, tem pessoas que não aceitam conselhos assim, falam, você quer ser melhor que os outros, e vem pra cima da gente para agredir a gente, e um monte de coisa. E na verdade não é. Na verdade é que quem ama você realmente sempre vai confrontar o seu erro para você se tornar uma pessoa melhor. E no casamento é assim. Quando sua mulher fala com você, quando o seu esposo falar com você, não leva com aquela questão, eu sou maior de idade, isso e aquilo. Você casou. Tem que ver o que é bom para os dois. Se um se queixa, você tem todo o direito de se queixar também, porque ele se queixou, ela se queixou. Agora, se o casamento fosse com uma visão de paternidade ou com uma visão de maternidade, ia ser pior do que hoje em dia. Porque hoje em dia, mesmo a gente sabendo que o casamento é uma individualidade, mas também é compatibilidade de duas pessoas, se fosse um amor igual de pai e mãe, nossa, ia ser pior ainda. Então, eu e o Fran, nessa parte nós se damos bem, porque a gente resolve nosso problema aí em casa. A gente pode sim, eu vou ser realista, nessa parte é mais eu, o homem é mais calado, é mais mulher. Eu encho o saco da minha sogra, que é a mãe do Fran, eu encho o saco da minha mãe, por causa que independente, eu já tenho 32 anos de idade, então eu olho minha sogra como minha amiga, eu olho minha mãe como, além de mãe, amiga, e elas tiveram mais tempo de casada do que eu. Então eu sempre troco ideia com elas, converso com elas e, tipo, chego no Fran, converso com o Fran, mas os problemas é em casa. Por isso que eu falo que a gente vive bem, e para muitas pessoas casal abençoado, casal isso, casal aquilo, mas a gente vive bem porque a gente quer viver bem, tá? Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês, eu em nenhum momento falo aqui no meu canal, vocês têm que seguir isso e aquilo, não, é sempre dica. Dica que eu dou pra vocês é entender que casamento não é amor de pai, não é amor de mãe, tá? Casamento é algo que você constrói. E interessante que um dia vai chegar a hora que sua mãe vai partir, seu pai vai partir, o seu sogro, sua sogra vai partir, e o que acontece? Você tem que estar ali, se dando bem com quem você casou. Porque é ele ou é ela que vai estar do seu lado lá, na hora que você estiver chorando, na hora que você passar angústia e um monte de coisa. Então é por isso que casamento tem que viver bem, tá bom? Eu sempre falo isso como dica. Sei que tem pessoas que vão me julgar, você é divorciada, é isso e aquilo. Mas o que acontece? Tem casas e casos. Eu acredito muito que diz lá em Mateus capítulo 19, que os escribas e fariseus, eles estavam questionando Jesus sobre o divórcio. E aí lá no final eles falam, então todo mundo é para seguir essa regra que foi Moisés. E ali Jesus fala assim, não, para cada caso há um caso. Há eunuco que nasce de um jeito, há eunucos que se transformam e há eunucos que querem ser assim. Então, tipo, cada caso é um caso. Então, tipo, eu levo o divórcio pra mim como uma aprendizagem pra passar pra vocês. Não é bom divorciar. É bom a vontade de Deus que você fique na perfeita vontade de Deus. Porém, como permissão, e eu vivo um relacionamento, eu falo pra vocês, não compara casamento com amor de pai e mãe, porque não é a mesma coisa. Tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E amanhã, quem sabe, o carrinho já tá aí, vou estar mostrando pra vocês. Tchau!